Boa noite, galera. Estamos começando aqui mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama. Esse quem vos fala é Pedro Fernandes. Estou acompanhado de... Patrícia, era para você falar seu nome primeiro. Acho que travou a Patrícia Iago, ela travou. Bem na hora. Patrícia, travou na parte que você fala seu nome. Patrícia, fala que você se chama Patrícia aí. Eu me chamo Patrícia. Patrícia Fernandes, Pedro Miguel. Não. Aí você vai ficar Iago Moura mesmo, pô. Tem que trocar esse melhor aí. Patrícia Moura, Iago Miguel Fernandes. Fernandes. Não, você tá virando aquela porra de análise combinatória, né? Ai, meu Deus do Nossa. céu. Voltei pro meu terceiro ano do ensino médio. Vamos lá, então, senhoras e senhores. Então, a gente já se apresentou? É isso mesmo? Tá valendo tudo isso? Essa é a Patrícia e meu nome é Iago. E eu sou o Pedro. Isso. Bom. Olha, hoje esse programa tá uma luta para ele sair. Então, nós estamos aqui hoje para falar, né, desses absurdos todos que rolaram em Brasília durante essa semana, né? O ano começou oficialmente, né? O ano aí tanto do judiciário quanto do legislativo. E, obviamente, o que a gente pode esperar, né, dos bolsonaristas, né? Coisas bizarras. E é de coisas bizarras que vem o giro de bizarrices. E nós vamos começar, então, o giro de bizarrices, mas nós não vamos iniciar o giro de bizarrices falando dos bolsonaristas. Nós vamos falar de um primo distante dos bolsonaristas que está cada vez mais próximo, né? Que é o PCO. Vamos lá, Iago. Fala aí do PCO. Nossa primeira bizarrice é mais uma nota do PCO. PCO que é notável, né, pela produção de merda em escala industrial e que produziu uma nota assim que é digna de estar na nossa lista de bizarrices da semana. A nota diz o seguinte: não a criminalização da LGBTfobia. Abaixo a legislação reacionária que criminaliza discursos e que serve o punitivismo e o encarceramento em massa. Bom, vamos lá. Quando eu vi essa posição do PCO contra a criminalização da homofobia, eu achei assim um troço estarrecedor, porque é um partido de esquerda, né, ou melhor, em tese de esquerda, né, que deveria defender as minorias sociais, minorias oprimidas. Não, os caras simplesmente fazem um discurso totalmente conservador, né, e usam argumentos para se fabricar como progressistas e tal, e aí eles falam, né, contra punitivismo, contra encarceramento em massa. Valeria lembrar os seguidores dessa seita, né, liderada por Rui Costa Pimenta e família, que o encarceramento em massa ele é fruto não de ações como, por exemplo, a criminalização da homofobia. Ele é fruto da desigualdade, ele é fruto de uma política de drogas que é totalmente tosca e que criminaliza o usuário pela posição social que ele ocupa, pela sua renda, pelo lugar em que ele mora. Esse sim é um problema de encarceramento em massa. Agora, a criminalização da LGBTfobia, que porra de estudo que demonstra que isso vai impactar na questão do encarceramento? O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTs e, assim, uma medida que é simplesmente civilizatória, né, para garantir a existência de pessoas de minorias sociais, e o PCO se manifesta contra, falando que não, isso é um discurso punitivista, não sei o quê, sendo que esse discurso supostamente antipunitivista deles, eles usam isso para defender fascismo, como defendem Daniel Silveira, Roberto Jefferson, toda essa escumalha. E agora eles defendem, né, além do direito de golpistas defenderem golpe, eles defendem o direito de homofóbico ser homofóbico sem ser responsabilizado do ponto de vista penal. O PCO realmente é o cu da esquerda, assim, não tem outro termo. Acho que eles fazem um papel ali de quinta coluna, parece que é infiltração mesmo. Isso não tem que ser levado a sério. Quem quer fazer discussão sobre punitivismo, essas coisas, que seja feita a discussão de forma honesta, mas o PCO não faz essa discussão de forma honesta. O que eles fazem, sim, é ação de quinta coluna no campo progressista. Quer dizer, colocar
o PCO como influente no campo progressista é sacanagem, né? Eles não influenciam nem 20 pessoas, mas enfim. Enfim, dando seguimento aqui, vamos pro número 2. Tava de boas, né, dando uma passada no Instagram ontem, quando daqui a pouco eu vejo Bolsonaro se autodeclarando italiano. O mais legal dele se declarar, desse autodeclarar italiano, é pro Panaca, que ficou na frente do quartel durante 2 meses, né? Como todo mundo já sabe, pegando chuva, tomando chifre, cagando em banheiro químico, comendo mal, dormindo mal, enfim, tudo isso, defendendo um cara que se dizia patriota, acreditando num falso patriotismo, né? E na primeira oportunidade que o cara tem, o cara pega e mete uma dessa, né? Eu só não vou dizer que deve estar dando um bug na cabeça do bolsonarista, porque eles não pensam, né? Eles não raciocinam. Eles simplesmente seguem a manada, né? Então, se amanhã, né, alguém, né, dessa galera começar a falar que não, todo brasileiro tem que se autodeclarar italiano e mesmo assim a gente é patriota, e eles vão fazer a mesma coisa, foda-se. Só por isso não deve estar dando um bug na cabeça deles, mas que deve estar sendo engraçado, deve estar sendo sim, deve estar sendo ali no meio do bolsonarismo, alguns comentários devem estar sendo bem engraçados. Com certeza. O cara mete essa, sou italiano. Maravilha, maravilha. Então vamos para a terceira bizarrice, né, minha gente, que foi o quê? O Estadão foi tentar entrevistar a Damares, no dia 1º, né, no dia da posse dela como senadora, e já vou fazer um parênteses que foi, assim, maravilhoso ver a Damares isolada, porque você via todo mundo ali conversando e a Damares ali isolada no meio, né? E aí, quando eles estavam saindo ali, né, para os seus gabinetes, o Estadão foi tentar entrevistar a Damares, perguntaram para ela sobre a questão dos Yanomamis, e a mulher literalmente surtou ali na frente da câmera, falou que só vai responder em juízo. Assim, basicamente ela se incriminou, né? Ela admitiu que ela é culpada. Parecia ali quase assim uma confissão de culpa mesmo. Mas ela surtou bonito, assim, gente. Foi, assim, um negócio vergonhoso. Damares e vergonhoso na mesma frase já é normal, né? Começa por aí. Segundo que é típico de uma bandida. Não, só vou falar em juízo, não sei o quê, e ter esse comportamento dela, né? Porque, na verdade, ela sabe, né, que ela negou ajuda aos Yanomami. Não era caso de não estava sabendo, não tinha informação. Não, chegou informação e ela simplesmente negou. Ela que é tão preocupada com criança, não sei o quê, que é tão preocupada se o menino está com azul ou está com rosa, que Jesus foi na goiabeira lá para buscar ela antes dela se jogar. Quer dizer, ela que faz todo esse discurso, a gente vê que ela, na verdade, é uma grande farsante, como é o bolsonarismo como um todo. Agora, faz todo sentido ela estar numa roda e ficar isolada, né? Que tipo de pessoa, que tipo de gente, ainda que seja gente de direita, conservadora, reacionária, imagina você estar numa rodinha assim, aí vê a Damares. Tá a Damares ali, pô, a pessoa vira para outra e fala, pô, você tá vendo a Damares? Vamos fingir que a gente não viu, assim, vamos chegar um pouco mais pro canto, não sei o quê. Porque essa figura é ridícula, entende? Essa figura horrorosa, essa aberração que o Brasil produziu em termos políticos, é uma das piores figuras do bolsonarismo, uma figura que por trás dessa coisa carola dela tem uma mulher sórdida, uma mulher cruel, que assim, esse descontrole dela só mostra o medo de que o escândalo que foi revelado com os Yanomamis, né, que isso tenha, como provavelmente vai ter consequências objetivas na vida dela, enfim, que ela de fato seja punida, né, pela responsabilidade que ela tem nisso tudo. E dando seguimento, a gente agora chega, né, no Marcos Duval, né, que a gente vai falar muito dele ainda hoje. Mas o mais bizarro de tudo foi... Patrícia, foi você que trouxe essa notícia pra gente. Eu gostaria que você falasse. O Marcos Duval, ele postou um stories e ele colocou ali uma imagem, né, uma foto de uma brochura com o logo da ABIN, e ele escreveu que era um relatório que derrubaria o Lula e o Flávio Dino. Esse relatório tinha coisas assim bombásticas que destruiriam o Lula. Só que isso durou uns 20 minutos até o pessoal do Twitter. Eu amo o Twitter porque as pessoas descobrem tudo lá. Parece assim a sucursal do FBI, né? O FBI do Twitter, em poucos minutos, desmentiu ele e colocou uma foto do que se tratava essa brochura.
que era nada mais, nada menos do que um calendário, um simples calendário que a ABIN distribui todos os anos, aqueles calendários de mesa. E era isso. Então, assim, ele pegou uma foto de um calendário, tirou de um ângulo meio ali para parecer um negócio maior e tal, como se fosse, assim, alguma coisa bombástica, mas era um calendário, gente. Calendário, um simples calendário. Pois é, senhoras e senhores, eu tenho aqui uma coisa bombástica que vai detonar, vai colocar Brasília abaixo, um poderoso calendário de 2023. Ai, ai. E vamos dando seguimento, gente. E agora eu gostaria que rufassem os tambores, porque nós vamos apresentar agora a maior bizarrice do giro de bizarrice de todos os tempos. Ô, bolsonarista churrasco. Puta que pariu, cara. Assim, algumas pessoas me falam porra, você não devia brincar com uma coisa tão séria, não sei o quê. Eu não tô brincando com isso, sabe? Eu não tô brincando. Assim, eu sei do nível de seriedade que é, porque, tipo assim, o nível de loucura que uma pessoa tem que estar pra fazer uma merda dessa, né? Porque pra quem não sabe, né, de repente alguém não ouviu falar, eu acredito que a maioria, assim, mas se um ou outro não sabe o que aconteceu, é o seguinte, deixa eu atualizar vocês. O bolsonarista chegou em frente ali ao Supremo e ateou fogo em seu corpo e gritou morte ao Xandão. O rapaz, algumas horas depois, né, obviamente faleceu, não aguentou os ferimentos. E aí você fica assim, cara, como é que pode um absurdo desse? O cara colocou fogo no próprio corpo, sabe? No que ele acredita, sabe? O Alexandre Moraes deu uma entrevista hoje falando bem sobre isso, né? Que é uma seita, né? Que transforma as pessoas em zumbis, que faz com que as pessoas cantem nacional para pneu, que faz com que as pessoas esperem que venham alienígena para a Terra para simplesmente resolver, né, o que eles acham que sejam os problemas. Um cara se agarrar na porra de um caminhão e no meio da estrada, igual um maluco, entre tantas outras loucuras que nós vimos, né? Com gente que, tipo assim, era pra estar em casa, cuidando da própria vida, gente que perdeu emprego pra ficar na porra da porta de quartel. Caralho! E aí agora culmina nisso, sabe? Num cara incendiando o próprio corpo. Um cara que faz isso, ele é capaz de fazer coisas muito piores. E aí, eu acho que nisso, sabe, assim, óbvio, a gente usa o giro pra gente brincar, pra gente dar sempre um tom mais engraçado nas coisas, mas assim, cara, isso é um alerta muito grande, porque a que ponto que essas pessoas podem chegar? A que ponto, né? Se o cara incendeia o próprio corpo, imagina o que ele não poderia fazer com outras pessoas. É uma coisa muito... Primeiro que, assim, qual é o histórico desse cidadão, né? Qual era o comportamento que ele estava tendo? Tudo bem que bolsonarista, assim, ele já tem uma atitude muito, muito típica. Você vê que os caras vivem num universo paralelo, né? Tanto que levanta a luzinha lá pro ET, não sei o quê, espera intervenção divina, assim, acredita em qualquer merda, mas para o sujeito chegar, colocar fogo no próprio corpo, gritando morte ao Xandão, eu não sei se ele pensou que com esse gesto ele ia desencadear algum tipo de primavera brasileira, era isso que ele pensou? Porque Primavera Árabe começou com um negócio desse na Tunísia, assim, totalmente diferente. Mas, porra, que esse cara achou que ia ser o quê? Um mártir do bolsonarismo? Eu tenho até uma curiosidade de saber como é que os bolsonaristas encararam isso. Como é que isso repercutiu nas redes bolsonaristas? Porque a gente sabe que os caras vivem num universo paralelo, mas, assim, eu queria realmente saber qual foi a repercussão que isso teve. Se foi visto como um mártir, não sei o quê, ou se o pessoal olhou assim e falou, porra, o cara exagerou, né? Porque, assim... ou se olhou e falou, coitado do patriota, estava perturbado, resolveu colocar fogo no próprio corpo, não sei o quê. Enfim, especulações. Sim. Eu acho que o Iago falou tudo. Eu acho que a gente chegou num nível de loucura, assim. Cara, eu acho, assim, eu tenho pra mim que essa galera, esse pessoal que chegou nesse nível, assim, já virou uma questão de saúde pública. Eu não tô falando isso de nenhuma forma zoando ou brincando. Tô falando bem sério mesmo. Já virou uma questão de saúde pública, né? Porque a saúde mental também é uma questão. E aí você pensa que, como eu já falei no outro episódio, essas pessoas, elas estão convivendo com a gente em sociedade. E isso é muito assustador. É muito assustador, porque são pessoas capazes desse tipo de coisa
E assim, é uma minoria, mas são pessoas que são capazes de loucuras insanas e absurdas como essa. Então, eu acho mesmo que isso já virou uma questão de saúde pública, de saúde mental mesmo. E a gente realmente, como sociedade, precisa começar a discutir o que a gente vai fazer com essas pessoas. Porque elas estão aí, não é uma coisa. É muito fácil você pensar, foi um cara lá no meio da Praça dos Três Poderes. Ok, mas quantas dessas pessoas não estão no nosso bairro, na nossa rua, sabe? Elas estão aí. E isso é muito assustador. Muito. Bom, e vamos para a parte principal aqui do nosso papo de hoje, e a gente vai falar sobre a abertura aí dos trabalhos, né, tanto no Legislativo quanto no Judiciário, né, e do que ocorreu de mais absurdo nesses 3 primeiros dias, né, nem parece, vai falar 3 dias aqui, 3 dias dá para acontecer muita coisa, né. Vamos começar falando um pouquinho dos deputados bolsonaristas chegando, todos eles igual gado marcado com um papelzinho nas costas. Gente, que cena mais ridícula, que coisa mais lamentável, sabe? A gente já sabe que vocês não são que nem criança, que não aceitam perder, não vão aceitar nunca ter perdido a eleição, né? Vão inventar 1000 desculpas e o caralho, enfim. Mas essa entrada foi uma coisa assim, sabe, nível 4ª série, nem 5ª, nível 4ª série, meu Deus. Mas foi legal ver Nicolas Chupetinha chorando, foi legal ver Dudu Bananinha falando merda, como sempre. Então, essa turma toda, uma choradeira do cacete, que culminou com a derrota do Marinho. Que eles, né, bradaram, não, o Marinho vai ganhar e não sei o quê, né? E já começaram a falar que isso aí ia ser a virada e não sei o que lá, pum, se fuderam. O Pacheco ganhou, né? Vence a democracia mais uma vez. Eu não sou fã do Pacheco, não, tá? Eu gosto de até deixar bem claro isso daí. Só que, assim, escolher entre Pacheco e bolsonarista, tipo assim, cara, de olho fechado, vou no Pacheco. E vence, digo com todas as letras, vence a democracia, né? Perde o bolsonarismo mais uma vez e perde na urna eletrônica e também na porra do voto impresso do Senado. Não, essa eleição para o Senado para a presidência do Senado teve esse engajamento aí próprio do Bolsonaro, né? A Michelle participando de jantar ali em apoio ao Rogério Marinho, com direito à participação do ex-presidente fugitivo via chamada de voz, enfim. E, assim, toda uma movimentação, inclusive nas redes bolsonaristas, para pressionar os senadores, não sei quem, transformar a eleição para a presidência do Senado, assim, em algo que, sempre foi um processo muito restrito, assim, ao pessoal que acompanha política mais ativamente, né? Mas o que a gente viu foi um processo de chantagem, de fato, por parte dos bolsonaristas em Twitter e tal, contra os senadores para elegerem o Rogério Marinho, que no final não conseguiu se eleger, o que foi assim, uma vitória muito grande do governo Lula, porque o fato é o seguinte, ter, na verdade, um bolsonarista na presidência do Senado, por mais que o Rogério Marinho não fosse abrir processo de impeachment contra o Lula, esse tipo de coisa, o fato é que ia ser por ali que ia passar uma série de coisas, como, por exemplo, a possibilidade de impeachment um ministro do STF, coisa que sempre foi pauta das manifestações bolsonaristas, juntamente com o artigo 142, que eles não sabem o que está escrito, etc. e tal. Da eleição da Câmara, é curioso a gente pensar que, assim, o Arthur Lira, que foi aliado do Bolsonaro, né, e que, assim que percebeu que o Bolsonaro estava naufragando, né, que o Bolsonaro tinha perdido a eleição, ele imediatamente reconheceu o resultado, né, ele deixou o Bolsonaro à deriva e reconheceu o resultado, que o Lula estava eleito presidente, isso no dia 30 de outubro. O Arthur Lira virou assim, o candidato da redução de danos, não era o candidato da extrema-direita para a Câmara. O candidato da extrema-direita para a presidência da Câmara era o Marcel Van Hitler, do Partido Novo de sei lá onde. Apoiado por quem? Deltan Dallagnol. Quer dizer, é lavajatismo e nazismo, todo mundo junto contra o Lula. Claro que tinha, né, a candidatura do Chico Alencar ali como um polo de oposição à esquerda e tal, e que, embora tivesse um ideário interessante, a gente sabia que não era viável nem nada do tipo, e que, assim,
o governo Lula, para não ter problemas, né, já que Arthur Lira imediatamente não, mas eu diria que incontestavelmente ia ser reeleito presidente da Câmara, o governo Lula optou por simplesmente não travar conflito desnecessário, apoiar e ter a possibilidade ali de compor, enfim, já que a vitória dele era algo inevitável, né? A questão era com quantos votos ia ser. Mas, enfim, acho que a disputa ali do Senado foi importante para a gente ter um termômetro, né? Porque a gente saiu com um Senado extremamente conservador da eleição, foram 14 senadores eleitos, 14 ou 13 senadores eleitos de um campo bolsonarista. Então, o Senado sempre tem uma composição mais conservadora, mas esse último assim, foi um quadro desesperador. Então, a vitória do Rodrigo Pacheco foi extremamente importante assim, do ponto de vista institucional, né, para assegurar ao governo Lula as melhores condições para poder implementar, né, suas políticas públicas, enfim, esse programa de governo. Sim, a melhor explicação, a melhor metáfora que eu vi para explicar o apoio ao Pacheco foi tipo assim, quando você arruma um cara e aí você chega para sua amiga e fala assim, poxa amiga, mas pelo menos ele faz xixi no vaso. É tipo isso, sabe? A situação é a melhor metáfora que eu encontrei para explicar. Vi no Twitter, inclusive, não lembro quem foi para poder dar os créditos, né, a essa explicação, mas é mais ou menos isso. E o que eu acho interessante de pontuar aqui é o seguinte, agora falando minimamente sério, é muito bizarro isso que aconteceu, porque você vê que a extrema-direita, ela estava nas redes criando uma ideia de que eles tinham virado, ou que eles estavam muito perto de virar, que ia ser muito apertada a votação. E não foi. Absolutamente muito longe disso. E por que assim que isso é algo importante? Porque, primeiro, eles conseguiram pautar as discussões da semana com isso. Segundo, eles conseguiram criar um nome forte. Porque até uma semana atrás, pouquíssimas pessoas sabiam quem era o Marinho. E agora todo mundo sabe. Criou essa ideia de que o Marinho era um cara forte, um cara que tinha uma chance muito grande de virar presidente do Senado, quando isso não era realidade. E o mais importante é que a gente vê como esse comportamento de manada deles funciona, né? Porque bastou algumas das lideranças bolsonaristas colocarem isso como uma pauta a ser discutida, que de repente você tinha todo o gado nas redes fazendo isso que o Iago falou, pressionando, chantageando. Então, isso demonstra muito como esse comportamento de manada deles funciona. É uma coisa bizarra. A maioria deles, até semana passada, nem sabia quem era o Marinho, mas estava lá pressionando para que votassem nele. E, assim, eu chuto que a grande maioria também desse pessoal aí nem sabe o que faz um presidente de Senado. É um comportamento de gado, um comportamento de manada. 100%. Seguindo, então, a gente chega no nosso amigo Marcos Duval, né? Que passou as últimas semanas bradando, né, sobre um possível dossiê, enfim, que estaria montando, que iria incriminar Lula, queria incriminar o Flávio Dino, ia acabar com o governo. Só faltou ele falar que ia trazer o Bolsonaro de volta. Acho que ele falou, né? Deve ter falado, obviamente. E aí, do nada, o menino acorda um dia... Um dia não, foi anteontem, não foi isso ou foi ontem? Nem lembro mais agora. Começou ontem essa história. Então. Anteontem. O menino pegou, acordou ontem e falou: estou renunciando meu cargo de senador. Bolsonaro tentou me coagir a dar um golpe de Estado. E aí formou-se, né, aquele auê. Vou voltar para os Estados Unidos, estou saindo do Brasil. E não deu 2 horas, o rapaz estava mudando, né, o depoimento dele. Porque isso aí é um depoimento, né? E aí ele estava mudando o depoimento. Já estava colocando Daniel Silveira no meio. Ele estava colocando o Daniel Silveira no meio, dizendo que teve uma reunião entre ele, Daniel Silveira, o Anderson Torres. Aí depois descobriram que o Torres não estava em Brasília naquele momento.
pegaram umas notas de estacionamento, ele não estava lá, aí a versão dele mudava, que uma hora era o Bolsonaro que tinha coagido, na outra não era o Bolsonaro, mas o Bolsonaro também não tinha feito nada para impedir. Enfim, era uma história maluca que ia mudando conforme ele ia dando entrevista, que a versão que deu para Veja era uma, depois quando ele foi na Globo News era outra, aí começaram a mostrar as inconsistências das coisas que ele estava dizendo, começaram a jogar na cara dele, e depois ali mesmo na Globo News já teve comentarista falando que provavelmente o que eles queriam mesmo era criar uma situação em que colocassem o Alexandre de Moraes como suspeito, até inclusive porque depois ele falou que ia entrar com um pedido de afastamento do Moraes nesse inquérito, né? Para que ele não fosse o ministro a julgar esse caso. Enfim, acho que a questão principal dessa história toda a gente não sabe até agora o que aconteceu. A gente não sabe se o cara realmente quis dedar alguma coisa, quis falar alguma coisa, abrir a boca e de repente sofreu algum tipo de ameaça, ou de ser uma armação que envolvesse o Bolsonaro mesmo, que envolvesse mais alguém ali da ala bolsonarista. Enfim, se foi um plano, é o pior plano da história, porque não deu certo, falhou miseravelmente. Não sei, talvez a gente comece a pensar nisso realmente, que ele resolveu abrir a boca porque ele estava com medo de sobrar para ele, quando ele percebeu que se ele estava ali realmente nessa reunião e ele prevaricou, né, porque se ele viu isso acontecer e não fez uma denúncia, então ele prevaricou e foi cúmplice de um crime, né, de uma tentativa de golpe. E aí talvez realmente ele quis abrir isso para não sobrar para ele, de repente recebeu uma bela de uma ameaça, até mesmo da milícia, né? Vai saber. Com miliciano não se brinca, né? Para mim ficou bem claro que houve ali algum tipo de ameaça. Então, fazendo assim alguns comentários em cima do que vocês falaram. Primeiro que tudo começa com uma live, né, do Marcos Duval. Não sei se era de madrugada, mas era quase de madrugada. E ele começa a live começa não, mas o vídeo que repercutiu, né, em que ele meio que dá um spoiler do que ia sair na reportagem da Veja. Ele, no início do vídeo, ele fala que ele fica muito puto de ser chamado de bolsonarista. Aí, primeiro, isso já causa um estranhamento, né? Porque é a mesma coisa do Papa chegar e falar: nossa, eu fico muito ofendido quando me chamam de católico. Sim, é um troço... né? Quem assistiu 3 sessões da CPI da Covid, nem 3, quem assistiu meia hora de uma sessão da CPI da Covid, viu que o Marcos Duval era ali uma espécie de, não vou dizer de pitbull, mas de poodle do Bolsonaro. Começa por aí. Então ele se ofender de ser chamado de bolsonarista é um troço, assim, esquisito, né? Mas a gente está acostumado, né? Máfia sempre tem esses conflitos ali. E aí depois vem uma reportagem da Veja em que está ali a descrição de tudo e tal, e que o Marcos Duval teria, né, quando ele foi para essa tal reunião no Palácio da Alvorada e tal, que ele teria ido encontrar o Alexandre de Moraes e teria falado para ele que o Alexandre de Moraes não teria acreditado, teria ficado tipo, porra, né, não é possível que estejam arquitetando coisa do tipo. E que o Marcos Duval estava recebendo constantes mensagens do agora novamente presidiário Daniel Silveira, candidato derrotado ao Senado aqui no Rio. Ele estava recebendo mensagem do Daniel Silveira, tipo, e aí? Qual vai ser? Vai apoiar ou não vai apoiar? Não sei o quê. E tudo com uma coisa assim, tosca, de gravar o Alexandre de Moraes, induzir ele a falar alguma coisa para ir justificar a prisão do Alexandre de Moraes, e a partir disso é a anulação da eleição e tal. Uma coisa, é uma história de enredo de filme, assim. E não é nem drama, não. É filme de comédia mesmo, pataquada. Aí o Marcos Duval simplesmente ao longo do dia foi se contradizendo 1.500 vezes, tipo, não foi bem isso que eu falei, não foi isso que eu falei que não falei, então ele foi ali recuando e tal. Aí o Flávio Bolsonaro deu a declaração que, essa a meu ver, parece a mais importante, que é o Bolsonaro, que teria ocorrido de fato tal reunião. Mas o fato é que se o então presidente e agora fugitivo Bolsonaro estava na reunião
ouvir o Daniel Silveira, ainda que ele não tenha falado para o Marcos Duval arquitetar um golpe, não sei o quê, ainda que ele tenha só ouvido o Daniel Silveira falar, né, como foi sugerido, eu não lembro agora se na própria reportagem da Veja, mas se fez menção a um silêncio do Bolsonaro, ainda que tenha ocorrido esse tal silêncio, isso já é prevaricação, isso já é crime por parte do Bolsonaro e demonstra que assim, tinha acordo dele nessa tentativa de golpe. A outra questão é, isso não se poderia argumentar. Não, mas não tem materialidade, não tem uma gravação que comprove que o Marcos Duval falou. Não tem registro lá na agenda do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, no caso, na agenda lá do presidente da República, que tinha essa tal reunião. Obviamente não ia ter registro porque era uma reunião meio clandestina. Não tem gravação, beleza, é só a palavra do Marcos Duval. Mas o fato é que tem outras variáveis que comprovam que havia sim uma tentativa de golpe em curso, como é a tal da minuta encontrada na casa do Anderson Torres, e que o Valdemar Costa Neto falou que tinha minuta na casa de todo mundo, né? Então, assim, havia uma tentativa de golpe em curso. Ponto. Agora, se essa tentativa não teve sucesso, isso é justificativa para não punir quem estava por trás disso? Aí vai deixar o caminho livre para os caras tentarem futuramente, quando reunirem condições melhores, para os caras tentarem novamente dar um golpe, né? Porque assim, porque esses caras estão dispostos a tudo que eles têm em base social, isso está muito claro. É só ver o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? Então, assim, são alguns pitacos só. E vamos ver, né? O Marcos Duval ontem já foi depor para a PF, enfim, e agora ele já desistiu de desistir do Senado, né? Vai continuar como senador. Não sei mais se vai para os Estados Unidos, acho que não. Então, acho que já rolou ali o costume ali da gangue, né? Rolou ameaça, esse tipo de coisa. Isso se não foi, né, acordo podre mesmo. Mas, assim, vamos ver, né, se isso vai ter algum desdobramento. Não, né? O fato é que esse é o grande fato político da semana e que meio que foi sendo desidratado, né, ao longo do dia de ontem, do dia de hoje. Mas vamos ver. O que tudo indica também eles estão doidos para abrir uma CPI, né? Eles estão, assim, o que eles querem é abrir uma CPI até mesmo para criar espaço para eles mesmos construírem essas narrativas absurdas de que o Lula teria alguma coisa a ver com isso, que o Lula teria infiltrado gente, sabe? Umas coisas malucas, assim. E aí, hoje até eu li a notícia de que o Renan Calheiros tá querendo convencer o Lula de que uma CPI seria uma coisa boa, né? Pelo amor de Deus, o Renan Calheiros é o quê? Arroz de CPI agora, né? Porque eu nunca vi alguém para gostar tanto de uma CPI. Pintou uma CPI, tá lá o Renan. Sabe? Falou CPI, não precisa nem chegar no I, já tá lá o Renan, né? Ele é o primeiro. Arroz de CPI. Mas, não, assim, vamos e venhamos, né? Não existe motivo para uma CPI agora, porque isso está na mão da Polícia Federal, está sendo investigado da maneira que tem que ser investigado. E, assim, tudo que eles querem agora é uma CPI para poder armar um circo e desestabilizar o governo, né? Tá parecendo realmente um grande circo aí, né? Como a gente acabou de postar agora há pouco, você postou, né, Patrícia? Parecendo um plano infalível do Cebolinha, né? Porque a arquitetura desse plano, ela chega a ser cômica, né? É isso, sim. Mas a impressão que dá realmente é essa, que eles estão a fim de abrir uma CPI para criar essa ideia, assim, de olha só, a gente quer investigar e aí inventar todo tipo de factóis, jogar em cima do governo, paralisar a Câmara, impedir que coisas importantes sejam votadas, né? Pelo amor de Deus, a gente tem assuntos importantes para tratar agora, né? Tipo, acabar com a fome, né? Tem gente passando fome, tem trocentos problemas na economia para serem resolvidos, não é a hora de ficar fazendo CPI para um negócio que já está sendo devidamente investigado pela Polícia Federal. E é isso, assim, tá muito claro que é isso que eles querem, e só que assim, não vai colar. Inclusive, o Randolph já entrou com um pedido para abrir uma investigação na Comissão de Ética, né, contra o Duval, e o próprio Alexandre de Moraes também mandou abrir uma investigação contra ele.
E vamos aguardar a cena nos próximos capítulos, né, galera? Vamos ver o que teremos aí nos próximos dias. Já tem aí a abertura de inquérito contra a Carla Zambelli. Tá ficando gostosinho. Eu acho que, ao que tudo indica, o cerco para a família Bolsonaro tá se fechando, né? E não falaria nem só, não chegaria nem na questão da prisão, né? Mas as próprias ações que estão correndo no TSE, a chance disso culminar numa inelegibilidade do Bolsonaro são grandes, né? Acho que, ao que tudo indica, né? Vamos aguardar as cenas aí que virão. Acho que, como a Patrícia falou, né, tudo que o governo não precisa agora é de uma CPI. Tudo que o governo não precisa agora é dar palanque para esses caras. Eles estão isolados, eles têm força social, mas eles estão isolados. E, assim, o fato é que já está em curso um processo de fato, ir tirando esses caras das posições que eles estavam na máquina pública, que eles tinham aparelhado absolutamente tudo, e agora a coisa começa a chegar num outro nível. Enfim, vamos ver o que vem por aí. E uma notícia aqui de última hora, uma coisa que me deixou meio estarrecido, é que é o seguinte: o dublê de ator Caio Castro convidou o Bolsonaro para jantar em sua casa na Flórida, mas o que me deixa mais estarrecido é o seguinte: ele não pediu pro Bolsonaro rachar a conta. Vocês acreditam? Não pediu, cara. Porra, ele que falou que botou em programa o caralho, que toda vez que ele saia com uma mulher tinha que rachar, o cacete, porra, com o Bolsonaro ele não pediu para rachar. Que coisa, não? É isso, né? Mas é muito engraçado, né? Já entrando nessa questão aí do Caio Castro, né? É muito engraçado essa galera, esses caras, assim, que se dizem red pill e não sei o quê, porque mulher não presta, não sei o quê. Mas é engraçado, né? Como os caras... Não que eu acho que homem tem que pagar a conta, não penso dessa forma, mas eu acho engraçado como com mulher eles não aceitam pagar, mas pra broderagem, né, eles pagam. Se bobear, o Bolsonaro pode até ter dado um dinheiro nisso daí, a gente não tá sabendo, né? Teve tanta grana rolando aí por causa de orçamento secreto, cartão corporativo. Ele deve ter pago leite condensado, né? Ou quem sabe ele que... Eu não sei, né? Ele ali com Caio Castro, eu não sei quem jorrou leite condensado na boca de quem, mas não sei se teve, né, algum pagamento nesse sentido, ou se o Bolsonaro pagou com camarão, Rivotril, Viagra, sei lá, né? Esses gastos exóticos aí. Era o que? 8 mil no McDonald's que ele gastou? Não tinha um negócio desse no cartão corporativo? Hoje saiu que a Carla Zambelli gastou do fundão eleitoral 20 mil num cabeleireiro. Uau! Não, e vamos lembrar que... Continuou uma merda. Não, continua com aquele cabelo nojento dela, aquela coisa cebosa. Ela tem cara de que tem uma caspa seborreica assim, muito bizarra. Carla Zambelli deveria raspar a cabeça ou processar quem cuida do cabelo dela, porque aquilo ali é um troço horrível. E aí, junta com a cara dela, fica assim a visão do inferno. Você tem o retrato ali do próprio Satanás. Ainda mais aquele cabelo assim, troço assustador. Agora, um adendo, já que o Pedro falou dos 20 mil reais ali da Carla Zambelli no cabeleireiro, o Daniel Silveira, né, o ex-deputado bombadão e agora presidiário, quando ele foi preso, né, ele, além de um mandado de prisão, ele tinha contra ele um mandado de busca e apreensão e acharam 270 mil reais em dinheiro vivo na casa dele em Petrópolis. Quer dizer... assim, obviamente isso não é indício de nada, né? Quem nunca tem 270 mil reais assim dentro de casa, né? Dinheiro vivo, porque, porra, às vezes não dá para passar o cartão, né? Precisa para uma emergência e vou lá, pego um pouquinho dos 270 mil para pagar, né? O cara da padaria, o cara da farmácia. Então, obviamente isso daí não é indício de nenhuma falcatrua, até porque todos ali são muito honestos e limpos, enfim. E é isso, minha gente.
Todo mundo aqui com carinha já de sono. Plena sexta-feira, todo mundo em casa, que todo mundo mostra que todo mundo aqui é pra casar, né? Ninguém tá saindo. Só não vou dizer que não tem ninguém bebendo, que o Iago tá tomando seu vinho aí, né? Como sempre. Mas todo mundo aqui é pra casar. Eu tô no suco de melancia. Que é isso? Bem Tá tomando? saudável. Suco de melancia. Suco de melancia com gin, né? Não, é só suco de melancia mesmo, juro. Eu tô tomando água no meu copo do Angry Birds. Mas é isso, meu povo. Hoje nós não vamos, hoje excepcionalmente não teremos os recados subversivos por motivo de esquecemos de abrir a caixinha. É isso. É isso. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência de você que chegou aqui até o final com a gente. É isso, galera. Próximo não, né? Daqui a 2 programas vamos gravar todos juntos aqui no Rio, né? Uau! Isso. Um beijo grande, até a próxima, valeu! É. Um beijo, até